O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Ricardo Lewandowski, negou um pedido feito pelo advogado Carlos Alexandre Clonfaz para que fosse concedido um salvo-conduto para o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Tanto Bolsonaro quanto Torres estão incluídos em um inquérito que investiga as invasões realizadas no último dia 8 de janeiro em Brasília. Além do salvo-conduto, o advogado ainda havia pedido o trancamento do inquérito contra os dois por ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade. Na decisão, Lewandowski disse que Carlos Alexandre não tem autorização para representar Bolsonaro e Torres, pois ambos já possuem advogados constituídos em inquéritos na corte. Mas com você, Kobayashi, que achou do pedido e da decisão do ministro Lewandowski? Esse é um caso muito interessante, para a gente entender, porque, em regra geral, o habeas corpus ele não precisa de autorização do paciente, que é o beneficiário, da pessoa que vai se beneficiar por alguma decisão nesse habeas corpus, em regra geral. Mas já há alguns anos a gente tem visto algumas pessoas oportunistas ou por alguns outros interesses impetrando habeas corpus em casos de grande repercussão. Isso começou, pelo menos de maneira amplamente divulgada, no caso, por exemplo, do goleiro Bruno, em que alguns estudantes começaram a impetrar habeas corpus em favor do goleiro Bruno. Talvez pela repercussão, pela mídia, por se tornar conhecido ou pelo interesse mesmo de preservar algum tipo de direito. Mas, na ocasião, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro César Peluso, um excelente ministro que foi, ele optou naquela ocasião por intimar o goleiro Bruno, seus advogados, se eles tinham interesse no julgamento desse habeas corpus, e a resposta foi negativa, de que eles não tinham interesse. Então, aquele pedido de habeas corpus foi imediatamente arquivado, sem sequer apreciação, sem deferimento ou não, sem concessão ou não da liminar que estava sendo pedido. E a partir dali, isso começou a ser muito comum em casos de grande repercussão, inclusive com o próprio presidente Lula quando estava preso, ou quando estava em vias de ser preso na Operação Lava Jato. Muitos foram os habeas corpus impetrados em favor dele. E em todas essas ocasiões, por ser um caso de grande repercussão, o Supremo Tribunal Federal começou a intimar os advogados do Lula para que eles dissessem se havia ou não interesse. Isso é plenamente plausível, Isso faz todo sentido, porque se você está sendo investigado ou processado, ou às vezes nem está sendo investigado, você tem que manifestar o seu interesse de que alguém te represente, porque vai saber a qualidade desse habeas corpus, vai saber se está usando a estratégia jurídica correta, se está bem redigido ou não, se está de acordo com as normas gerais do direito, enfim. Então a gente precisa deixar muito claro, nesses casos de grande repercussão, o presidente da República, ou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, precisa atuar com os seus advogados. Não vai ser por falta de advogado que ele não vai ter defesa. Então fez muito bem o ministro Lewandowski em negar não o salvo-conduto, mas em não conhecer, em não apreciar, em desconsiderar a existência desse habeas corpus. De acordo, Pavinato? Eu estou de acordo, mas em termos diferentes. Eu concordo no mérito, mas não nas razões. É o seguinte, tem um cara muito fera do lobby nos Estados Unidos, polêmico, acusado de crimes, mas é um sujeito polêmico, o Roger Stone. Roger Stone, ele trabalhou na campanha do Nixon, ele criou a campanha do Ronald Reagan, ele criou o Donald Trump político, ele que criou o slogan Make America Great Again para a campanha do Reagan e que foi repetida no Trump. Roger Stone ele tem uma chamada doutrina Roger Stone, que é o seguinte: é melhor ser infame do que nunca ter fama. Com essa questão da rede social e da necessidade de se noticiar tudo, uma vez que o habeas corpus pode ser feito por mim, em prol de uma pessoa que eu nem conheço, eu posso fazer. Quando as pessoas são famosas, isso vai me dar notoriedade. Então a gente vê a proliferação disso. Ele pode fazer? Podia pedir? Claro que pode. A lei garante, então eu faço. Bom, ele fez, mas ele pediu habeas corpus para salvo-conduto tanto do Anderson Torres quanto do Bolsonaro. O Anderson Torres já tinha prisão decretada.
Então, salvo-conduto não rola, é habeas corpus só. O presidente Bolsonaro não está preso, vai ser investigado, mas então o caso é o salvo-conduto. Mas ele pediu a mesma coisa para os dois através de um documento. Lewandowski, o lado ruim, né? Nós debatemos coisas, nos indignamos com coisas e não entendemos coisas por conta desses acontecimentos que geram mais mal entendido do que esclarecem um povo que já está desesperado por respostas. O Lewandowski, por outro lado, ele se revela pouco apto do conhecimento, olha, pouco conhecido das leis brasileiras. O Lewandowski nunca foi criminalista. O Lewandowski era professor de Teoria Geral do Estado no Departamento de Filosofia e Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, porque era assistente do Dalmo da Abreu de Dallari, que era o professor titular e foi um dos fundadores do PT. Nunca foi uma pessoa dedicada ao direito criminal. Um grande pensador, um grande filósofo, respeitado professor, mas nunca foi criminalista. Então o argumento dele não devia ser esse, porque não existe isso de, ele já tem advogado na investigação. Não importa, qualquer um pode impetrar o habeas corpus. Então a justificativa dele foi errada, mas no mérito a decisão não poderia ter sido outra. Então fica aqui a fama para um advogado que fez essa peça para conseguir um pouco de projeção, colocar mais gasolina na fogueira do debate sobre as manifestações do dia 8, mas também mostrou que os nossos ministros precisam ser mais fiéis à letra da lei. Não é porque um advogado não foi por eles constituído que ele não poderia impetrar esse documento, mas é porque não há, no tipo de peça que foi feita, conveniência, não há o pré-requisito processual para que ele fosse adiante.